presente no nosso meio para te entregar a tua vitória. Quer o nosso adversário ou não, nessa noite tu vai sair com a vitória. Vamos se colocar em pé, vamos orar nessa noite pelo pregador, aleluia. Espírito de Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui nós estamos de pé, até aqui chorando, gemendo, estamos aqui, ó Pai, nessa noite, Senhor. Toma, Senhor, o teu povo que está aqui, toma nas tuas mãos, Senhor, o meu esposo, Senhor, o pastor Douglas, Pai, que vai trazer a mensagem. Usa teu filho, Senhor, usa teu filho, Senhor, para nós entender, compreender a tua palavra, a tua mensagem, que nós vamos sair daqui com o coração aberto, com a mente aberta, o coração esclarecido, uma mente de Cristo, libertos, transformados, em nome de Jesus. Pai, fala conosco nessa noite, porque queremos ouvir a tua voz, ó Pai, e tudo é o Senhor que faz. Nós cremos que o Senhor vai fazer nessa noite, assim eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A glória de Jesus Cristo. Estamos aqui hoje, né? E muitos de vocês estão aqui também para a glória de Deus, porque se não fosse Deus, tu não estaria nesse banco aí. Só tu sabe as pelejas que tu passou na tua vida. Só tu sabe as lutas que tu passou para chegar até aqui. Só tu sabe o quanto tu perseverou e quanto Deus foi bom e te cuidou. Amém, igreja? Quero cumprimentar todos na paz do Senhor. Os irmãos que estão ali me acompanhando também na live, eu quero abençoar vocês também em nome de Jesus. Fica conosco para participar de um culto online e do culto presencial aqui. Amém, igreja? Vamos sem demora, como eu gosto muito da Bíblia. Os irmãos que me acompanham sabem que eu sou apaixonado pela Bíblia. Essa loucura que veio do céu sobre a minha vida. Um homem que não gostava de Bíblia, gostava só de louvor, mas outrora gostava do mundo errado. Mas Jesus Cristo veio e colocou o Evangelho do Reino dentro do meu coração, amém? Glória a Jesus Cristo. Abre a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27. Aleluia, Mateus, capítulo 27. Quem tem a Bíblia aí, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27. Quem não tem, pode me acompanhar. Eu vou ir pelo aplicativo que os irmãos que me conhecem sabem que eu uso, que é uma Bíblia, né? Onde eu tenho a tradução do grego e do hebraico, como a Bíblia foi escrita no original. Peço que Deus me ajude mesmo, porque meu telefone está com a tela quebrada, então vai ser um pouco difícil, mas não vai impedir de nós trazer a palavra do Eterno. Mateus capítulo 17, amém? Mateus capítulo 17 e no versículo de número 24. E nós vamos ler a palavra de Deus hoje nessa noite. Aleluia, glória a Jesus Cristo. Aleluia, santo é o nome do Cordeiro de Deus, o Senhor que tira o pecado do mundo. Prometo que vai ser uma palavra breve, aleluia, não vamos demorar. Depois vamos fazer um lanchinho ali, nós e as crianças, aleluia, os adultos. Vamos ler a Bíblia. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiu-se a Pedro os que cobravam impostos das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, que te procede, que te parece? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Amém? Fecha teus olhos assim: Senhor Jesus. Mais alto: Senhor Jesus, revela a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Aleluia. Eu vou ler mais alguns textos para explicar para vocês o que está acontecendo aqui no diálogo entre Jesus e o que está acontecendo quando eles entram na cidade
de Cafarnaum, né? Quando Pedro e Jesus entram, eles vão entrando, mas Jesus já foi deixando Pedro para trás e foi seguindo adiante, foi indo para casa. E os publicanos vão atacar Pedro e vão começar a perguntar: olha, o teu mestre, ele não paga os impostos, não paga os tributos? E Jesus foi largando. Muitas das vezes, sabe o que acontece, meus irmãos? Quando eles te atacarem nas ruas, sabe o que tem que fazer? Tu tem que ir largando em frente. Não tem que ficar parado olhando para a direita nem para a esquerda. Tu tem que seguir viagem, porque Deus tem coisas grandes para te revelar dentro da casa dele, amém? Mas para vocês entenderem, o que eu quero que vocês foquem bem aqui, é que os publicanos estavam cobrando um imposto, e a gente tem que saber a origem daquele imposto. Por que eles estavam cobrando aquele imposto? E a gente vai agora lá para Êxodo, que vai explicar bem o porquê que eles estavam fazendo essa cobrança. Em Êxodo capítulo 30 e o verso 13, eu vou ler para vocês aqui, Êxodo capítulo 30 e o verso 13, vai dizer assim, ó: todo aquele que passar ao arrolamento dará isto, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é 20 geras, a metade de um ciclo, é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor para fazer expiação pela vossa alma. Tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel e o dará a serviço da tenda da congregação, e será para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação pela vossa alma. Então a gente entende aqui que esse imposto ali que estava sendo cobrado no tempo de Jesus, ele não é um imposto que ele surgiu pelo Império Romano. Ele é um imposto que já existia lá na lei. Era um imposto que era da lei de Moisés. Só que esse imposto ali, ele tinha uma finalidade. Qual era a finalidade daquele dinheiro ali, daquelas dracmas? Uma dracma era um dia de serviço, 2 dracmas era 2 dias de serviço, e um stater era 4 dias de serviço, amém? Vou repetir: uma dracma, um dia de serviço, 2 dracmas, 2 dias de serviço, um stater equivalente a uma moeda que valia 4 dias de serviço, amém? Então esse imposto aqui que eles pagavam já existia na lei de Moisés. Só que o que estava acontecendo ali? César estava pegando a lei, o Império Romano estava pegando da lei, e a finalidade desse imposto era para arrumar a congregação, para fazer o templo para eles. César estava se beneficiando de uma lei que era a lei de Moisés e cobrando impostos do povo dos judeus. Então todo judeu que entrava ali em Roma, ele tinha que pagar aqueles dias de serviço, né? Tinha que pagar os 2 dias de serviço. Então é isso que está acontecendo ali. Os publicanos agora estão cobrando. Lembra? Na lei era para fazer o quê? Expiação pelo pecado, e na lei era para construção do templo. O Império Romano está fazendo o quê? Está cobrando para César botar no bolso. E ali já era a cara de César que estava na moeda. Não era mais ciclos de prata e de ouro. Quem está compreendendo diz amém. Só que Jesus Cristo, ele vai fazer o quê? Em Mateus capítulo 17, no verso 24, eu vou ler para vocês. Estou fazendo a explicação para me fazer toda a leitura para vocês, tá bom? Em Mateus capítulo 17, no verso 24, a leitura vai continuar assim, ó. Tendo eles dirigido, e aí essa parte agora eu quero falar para vocês aqui, ó. De quem cobra os impostos ou tributos, ou dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não o escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol. Pedro era pescador de rede, tá? Jesus vai dificultar um pouco a vida dele, vai mandar ele ir pegar um anzol agora para pescar o peixe. E ele vai dizer assim, ó: lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, achará um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Então Jesus vai fazer um milagre agora ali, vai fazer lá da boca do peixe, 2 milagres, né? Porque Pedro só pescava com rede. Jesus vai mandar ele pescar com anzol agora, e de dentro da boca do peixe vai tirar um estáter.
que era para ele pagar o imposto por Pedro e por Jesus. Só que assim, o que nós acabamos de ler? Que esse imposto aqui, ele não era um imposto que era do Império Romano, era um imposto que era da lei de Moisés. Então, o que eles estão fazendo agora? Estão cobrando Jesus. O que Jesus fala para Pedro? De quem os reis da terra cobram imposto? Eles cobram imposto dos estranhos. Só que esse imposto era para quê? Para a construção do templo. E para que eles estavam cobrando ali? Para César botar dinheiro no bolso. César estava se beneficiando de uma lei que está na Bíblia e estava botando dinheiro no bolso. Vocês já estão entendendo onde nós vamos chegar, né? Quantas igrejas hoje estão fazendo o quê? Pedindo dinheiro para colocar dinheiro no bolso. Só que Jesus vai fazer o quê? Jesus vai dizer assim, vai lá, Pedro, lança um anzol, tu vai tirar uma estátua, nós vamos pagar para César, para não escandalizar. E Pedro, um capítulo anterior, Pedro fala para Jesus, foi que ele era o Filho de Deus. Então, se ele é o Filho de Deus, quem é o dono do templo? É o Pai de Jesus. Jesus é filho, não é? Então o filho estava isento de imposto. Ele não precisava pagar imposto porque ele era filho. Aquele templo, irmão, a construção do templo, todos que estavam isentos da construção do templo eram quem? Os filhos de Deus. Os filhos de Deus também isentos de imposto. Mas César vai pegar e vai começar a cobrar um imposto. Vai começar a cobrar para construir os palácios, para construir as coisas dentro do Império Romano. E Jesus vai lá e vai pagar. Só que por trás dessa mensagem, agora eu vou entrar em algo espiritual para vocês. Pedro era uma pedra. Jesus falou assim, tu és Pedro, Petros, tu és uma pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do Sheol não prevalecerão contra ela. Jesus era a pedra de esquina, a primeira pedra, a pedra principal, aquela pedra que precisava ser provada. É como se tu fizesse uma fundação e analisasse bem o solo, para ver se ali podia fazer uma construção. E essa pedra de esquina, ela passava por várias provações, ela passava pelo fogo, tocava na água, para ver se ela não trincava, se não rachava. Jesus era a pedra de esquina, a pedra que passou por várias provações e não trincou e não rachou. E não desvaneceu, né? Não desvaneceu, não negou a cruz. E através de Pedro, Jesus vai começar a construção da igreja. Então o que Jesus estava ensinando para ele? Pedro, vai lá e paga esse imposto. Vai lá e paga por mim e paga por ti. Paga por mim, que sou filho, e paga por ti, que é a igreja. Eu sou filho de Deus, tu também é filho. Paga por nós dois, Pedro. Paga para a construção do templo. Paga para nós construir o templo, mas não esse templo que César está construindo aí. Não esses cavalos e carros que César está construindo aí. Tu vai pagar, sabe para quê, Pedro? Porque eu sou o verdadeiro templo. Eu, Jesus Cristo, sou o verdadeiro templo. Só que eu vou fazer de vocês também templo. E eu vou pagar agora para vocês, por ti, Pedro, que simboliza a igreja, que faz parte da primeira pedrinha da igreja. Eu vou pagar para que a construção do templo, que é você, meu irmão, que é você, minha irmã, comece a ser edificada. Não com moeda, não com prata, mas porque Jesus pagou. E ele vai mais adiante. Ele vai fazer aquilo ali para cumprir a lei. E ele vai fazer aquilo ali para não escandalizar aqueles judeus, porque eles estavam escandalizados. Ora, meus irmãos, quantas das vezes tu vê em algumas denominações as pessoas cobrando absurdos de dinheiro das pessoas, se beneficiando do dinheiro do pobre, se beneficiando do dinheiro dos filhos de Deus. A vontade de Deus é qual? É que tu seja um templo, que em ti ele faça morada, dentro do teu coração. Isso aqui, ó, eu sempre falo, isso aqui é só parede. Só parede, nem pintada, nem rebocada, um chão batido. Mas o verdadeiro templo é você. E por esse verdadeiro templo que é você, Jesus pagou. Ele não pagou só com uma moedinha. Lá ele cumpriu a lei, desmascarando o que estava acontecendo. Vocês estão pegando dinheiro e estão pegando uma passagem bíblica para tirar dinheiro do povo, para cobrar ofertas do povo. E não é o que muitas igrejas fazem, irmãos. Elas obrigam as pessoas a darem dinheiro para isso, para aquilo lá. Tu não precisa de nada mais, nada menos do que um local para te reunir. Se tu tiver um lugar para se reunir com teus irmãos, já é o suficiente. Se tiver muito calor aí, pode botar esse vento aí para trás aí. Aleluia. Esse vento pode botar para os irmãos aqui, se tiver muito calor aí. Amém?
E eu estou na graça aqui, amém? Então, irmãos, esse imposto que Jesus ele paga por Pedro, que é figura da igreja, ele está pagando por ti. Só que ele vai mais além, ele vai lá na cruz, ele vai derramar sangue. Ele vai derramar sangue para a construção desse templo ser perfeita. O que nós lemos ali que remia o pecado? Era a moeda que eles davam ali, né? Para a construção do templo, era para perdão da vossa alma. Não é o que nós lemos ali em Êxodo? Só que Jesus vai fazer o que? Agora ele vai lá e com o sangue dele, ele vai derramar o sangue dele. E com o sangue dele, ele vai perdoar os nossos pecados. Com o sangue de Jesus, o teu pecado vai ser perdoado. E o tributo e o imposto para te andar nessa terra, Jesus já pagou. Só que para não escandalizar, como vocês são cristãos, nós somos cristãos, a gente todos os dias paga um imposto. Tu paga um imposto quando tu vai no mercado, tu paga um imposto quando tu compra álcool, tu paga imposto na luz, tu paga imposto. Para tudo tá pagando imposto. Eles não estão tirando esse imposto da Bíblia. Mas o que está acontecendo agora? O que está acontecendo é dentro das igrejas, eles estão tirando e se beneficiando, igual César estava fazendo e fez com Jesus. Dentro das igrejas, irmãos, o que está acontecendo é absurdo. A pessoa pega, recebe o salário, se não dá o tanto lá, é o que? É ladrão. Se não der uma ajuda para a igreja, não vai morar no céu, não vai ser salvo. Chega a vender um milagre, né? Impressionante. E um monte de crente que não medita na palavra de Deus vai para esses cultos, para essas congregação, vê aqueles homens com sacos de dinheiro e bate palma e lota os lugares, enche os lugares para ver esse tipo de pregação, para ver esse tipo de homem e mulher de Deus. Tu tem que ter sabedoria, meu irmão. Jesus já pagou para ti ser o templo dele. Ele já pagou para ti ser morada de Cristo. Tu não precisa sair dando teu dinheiro, dando tudo. Lembra de uma mulher que gastava tudo que tinha? Ela tinha um fluxo de sangue. Jesus, quando ele chega ali, o que ele fala para ela? Ela tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha, com médicos, doutores. O que Jesus vai fazer ali? Ela vai dizer, se eu somente tocar nele, serei curada. Muitas das vezes a gente precisa fazer o quê? Tentar se achegar em Jesus. Muitas vezes a gente precisa tentar tocar em Jesus. Só que existe uma barreira, muitas das vezes, que faz divisão entre nós e Deus, chamada pecado. E é isso que nós temos que cuidar. Só que muitas das vezes Deus está nos provando e nos ensinando. Muitas das vezes as pessoas vão olhar para ti, tu passando por uma luta, por uma dificuldade, vão dizer, está em pecado, está pecando, fez coisa errada, Deus está cobrando. Muitas das vezes Deus está te provando. Eu sempre digo para os irmãos, eu sempre digo quando eu vou em velórios, sepultamentos, eu trocaria de lugar com o defunto. Eu trocaria de lugar com qualquer defunto. Porque eu sei, e eu creio na ressurreição. Eu creio na ressurreição, e na ressurreição, não que nem os gnósticos criam. Eu creio na ressurreição, que ela é a ressurreição da matéria. Eu creio na ressurreição da matéria e espiritual. Que nós vamos ressuscitar, quando nós ressuscitarmos, nós vamos se lembrar de quem era quem. Eu creio numa ressurreição que nós vamos ressuscitar com um corpo incorruptível. Como é lindo, né, irmãos, falar de ressurreição. Eu acho que é um dos temas muito bonito. E Jesus, ele fez o quê? Ele pagou o imposto, ele morreu para que tu pudesse ter direito da vida eterna. Hoje eu quero dizer que eu estou muito feliz aqui com todos vocês que estão aqui no culto. O Ronaldo, lá de Novo Hamburgo, meu irmão em Cristo aí, que já fomos morador lá de São Paulo, lá junto, né, quando éramos no mundo do crime, e ficou anos, né, no PCC preso lá, e hoje está aí com nós no culto, né. Ficamos um tempo lá em São Paulo, escravizado, e hoje Deus nos uniu aqui na cidade de Canoas. Amém? Eu também quero dizer que eu estou muito feliz por receber nosso irmão Aldair. O Aldair que está ali, ó, sentado, nós conhecemos como Tote lá, né. O Aldair veio nos visitar hoje, e é uma honra para mim receber o Aldair. Para quem não sabe, quando eu era pequenininho no bairro Primavera, nós éramos muito pobres, meus irmãos. A esposa do Aldair me levou para a casa dela e me ensinou o A, o B, o C, o D, me ensinou o alfabeto, me ensinou a ler. O Aldair estava sempre ali, ele tinha na época na rua Oswaldo Cruz um ateliê, e aquele ateliê era bem pequenininho, mas era pequenininho, mas era grande. Era pequenininho, mas o coração dele era grande.
Porque nós estávamos dentro daquele terreno, nós chegávamos ali, nós tomávamos um café, nós comíamos um suco, nós ficávamos ali com ele. E o primeiro patins que eu recebi na minha vida, hoje a atualidade é o roller, que a criançada gosta, né? Naquela época o patins era muito caro. Isso lá nos anos 94, 96, né? O patins era caro, quem tinha estava grandão. O Aldair foi lá e comprou para mim e para o meu irmão, o Everaldo, que faleceu, né? Finado Everaldo. Nós andávamos naquele bairro Primavera tão feliz com aquele patins. E aquilo nunca saiu do meu coração. Nunca saiu do meu coração. E hoje eu vejo ele aqui num culto onde eu estou pregando. É uma alegria para mim. Porque eu conheci e conheço uma pessoa que tinha um coração muito bom. Mas um detalhe: ele não era nem cristão na época. Amém? Isso é uma coisa linda. Como a gente vê pessoas que parece que para a igreja da atualidade, homem de Deus, mulher de Deus é só aquele que está dentro da igreja, só aquele que frequenta a igreja. E as outras pessoas eles pegam e vão excluindo. Mas esse homem, enquanto muitos cristãos que estavam naquela época com dinheiro não me deram nada, este homem não era um cristão e me deu. E eu, se eu for falar quantas vezes fui na casa dele, tomei café, comi. E não foi comer só porque veio aqui Douglas comer. Foi comer porque ele sabia que nós passava fome. Nós passava fome. Nós não tínhamos o que comer mesmo, meus irmãos, dentro de casa. Muitas das vezes nós não tínhamos pão para comer, meus irmãos. Só que Jesus foi lá e pagou esse imposto. Ele pagou esse imposto para que pessoas boas estivessem na terra e crianças não passassem fome. Então ele fez algo muito bonito que marcou a minha vida. E até hoje é coisa que eu sempre vou guardar. Tem um cantor aí que ele era do mundo, ele dizia, o Charlie Brown: podem falar o que quiser de mim, mas nunca vão poder apagar as coisas boas que eu fiz. Nunca ninguém vai conseguir apagar as coisas boas que tu, minha irmã, e que tu, meu irmão, fez. Então faça o bem para o teu próximo, porque um dia isso aí vai ter uma recompensa diante de Deus. Aqui é tudo passageiro, meus irmãos. Embora nós cremos que vamos reinar com Cristo aqui nessa terra, mas tudo é uma passagem. E o que vai ficar, e daqui a um pouco seremos esquecidos também. Mas se não ficar em livros, se não ficar em pedras registrado, memórias se apagam. Mas diante de Deus, tudo fica registrado. Deus não se esquece quando deu pão. Deus não se esquece quando deu água. Deus não se esquece quando tu ajudou o teu próximo. Faça o bem para o teu próximo. Jesus foi lá e pagou um imposto por ti, sem tu saber, sem conhecer tu. Ele foi lá e pagou por ti. Pagou porque tu pudesse herdar a vida eterna. Pagou pelo teu filho. Pagou pela tua família. Tua família grande, linda que tu tem, né, irmã? Família grande, linda que tu tem. Jesus pagou, derramou sangue por ela. Jesus pagou sangue. E uma alma custa caro, meus irmãos. Mas aí tu se pergunta muitas das vezes: mas Senhor, eu faço tanto bem para um e para outro, e eu vejo as pessoas que fazem tanto mal um para o outro, e parece que estão indo para frente a vida delas, e parece que a minha vida, eu fazendo bem, ela não vai para frente, coisas acontecem. Toda a plantação, ela tem um tempo de colheita. E toda plantação que tu plantar uma sementinha, não vai vir só uma fruta, ela vai vir várias frutas depois. Se tu plantar o bem, vai vir várias frutas boas depois. E se tu plantar o mal, tu vai ter uma colheita muito ruim. E tudo que o homem semear, ele vai colher aqui nessa terra. Amém, igreja? Jesus pagou o imposto pela tua vida. Ele pagou o imposto por tu, meu irmão, por tu, minha irmã, para que tu pudesse herdar a salvação e a vida eterna. Eu gostaria de chamar minha esposa agora, se ela já está livre, para orar pelo povo. Eu prometi que hoje eu não ia demorar muito na minha pregação, que dura sempre quase 1 a 2 horas. Amém? Antes da minha esposa orar, eu quero chamar a irmã Maria, que ela fez um sinal lá atrás. Eu quero chamá-la aqui, porque eu quero testemunhar algo do Senhor, da vida da irmã Maria. Amém? Vem cá, irmã Maria, rápido. A irmã Maria, quando ela chegou aqui, quando a irmã Maria chegou aqui, Deus nos mostrou que era para nos ajudar na obra de Deus, cantar e louvar o Senhor na obra do Senhor. Amém? E a irmã Maria, ela começou a louvar aqui. E um belo dia,
eu disse para ela, conversando e falando da história dela, né, no Evangelho. E eu disse: irmã, tu cantava, o que tu fazia nos lugares que tu passou? Nas igrejas que tu ia, onde é que o que tu fazia? Cantava o quê? Ela disse para mim assim: não, meus irmãos, não, pastor. Muitas das vezes eu ia na igreja e eles não me davam oportunidade para cantar. Eles chamavam meu esposo para cantar em alguns lugares, mas não me chamavam. Eles rejeitavam a minha voz. Eu disse: irmã, tem uma voz maravilhosa, tem que aprender a usar ela. E ela começou a ensaiar, e nós fizemos ensaios. E hoje ela cantou um louvor que Deus tocou tanto no meu coração. E no último ensaio Deus tocou tanto no meu coração. E esse louvor hoje que ela cantou, ele fala: o lapidador, né? Tu pode não ter valor para muitas pessoas, meu irmão, mas quem sabe de ti é o lapidador. Para Jesus tu tem um imenso valor. E hoje eu estou muito feliz em vê-la louvando, cantando esse louvor aqui. Eu queria chamá-la aqui para dizer para Deus: Senhor, obrigado por ter trazido essa irmã aqui, porque tu está cada dia lapidando mais ela. Cada dia o Senhor está ensinando mais ela a usar o dom que Deus deu para ela, que é a voz e o fôlego de vida. Amém? Se coloca de pé a igreja, minha esposa vai orar agora, prometo. Amém? Bate uma salva de palmas para o Rei Jesus. Aleluia. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos, porque agora é a hora que um mistério pode acontecer na tua vida. Aleluia. Fecha teus olhos, liga o teu pensamento com Deus. Aleluia. Espírito Santo maravilhoso, Tu tem toda a liberdade de agir no nosso meio, nas nossas vidas, ó Pai. Nós estamos aqui para receber de Ti. Nós estamos aqui para o Senhor mudar a nossa vida, nos dar direção, tomar, Senhor, a nossa vida, a nossa direção, a nossa casa, a nossa família. Em nome de Jesus, ó Pai. É chegado o final de ano, Senhor. É Natal, meu Pai. Muita gente precisa liberar perdão. Muita gente precisa se perdoar. Aproveita essa oportunidade que é Natal e perdoa. Perdoa. Perdoa o teu familiar. Não guarda mágoa no teu coração. Deixa Deus trabalhar. Se tu tiver que te humilhar, te humilha. Te humilha, porque Jesus, Ele que te exalta. O Senhor quer nós puro, quer o nosso coração puro, sincero, verdadeiro. Que nós devemos ser puros, devemos ser honestos diante da presença de Deus. Que nós devemos ser verdadeiros, fiéis nessa terra. Que nós devemos honrar o nosso Senhor em todo tempo, toda hora. Onde nós passar, nós devemos ter um caráter de Cristo, dar um bom testemunho. Que nós viemos viver o verdadeiro Evangelho. Em nome de Jesus, ó Pai, nos ensina, nos dá um caráter de Cristo. Lava as nossas vestes nessa noite. Vai lavando as nossas vestes. Vai lavando, o Senhor vai nos cobrindo no teu sangue. Vai repreendendo o mal, vai repreendendo a fúria, vai repreendendo a enfermidade, vai repreendendo todo espírito de enfermidade, toda casta de demônio vai saindo pelo poder da oração, do jejum. Toda potestade vai batendo em retirada, todo espírito imundo vai saindo em nome de Jesus. Aleluia. Vai trabalhando, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, trabalha, Senhor. Trabalha na nossa vida. Vai de encontro, Pai, os familiares, aqueles que não puderam estar aqui, aqueles, ó Pai, aleluia, que precisam de ajuda, que precisam de saúde, que precisam de graça, Pai. Preciso ter um coração aquebrantado para perdoar. Arranca o orgulho, a soberba, a raiz de amargura do coração nessa noite. Vai curando o coração ferido, vai curando a alma ferida, Senhor. Vai sarando, o Senhor vai dando vida nessa noite. Tu é um sopro de vida, tu é um sopro de vida. O sopro de vida vem de Ti, ó Pai. Tu é Deus, ó Pai, que trabalha na nossa vida. Vai trabalhando, vai operando, vai repreendendo as trevas, vai repreendendo o demônio da confusão, da briga, da discórdia, vai repreendendo a fúria, vai dando livramento, Senhor, nesse final de ano. Livra, Senhor, de acidente, livra de acidente na estrada. Vai repreendendo, Senhor, todo laço, todo embaraço, toda confusão, toda contenda, todo espírito imundo que quer causar, que quer destruir, meu Pai, jogar por terra nesta hora. Vai queimando o mal, vai queimando as trevas, em nome
com a sua vida, o que vai ser quando Ele partir, Senhor, o que vai ser dos meus. Tu é Deus, ó Pai, que acrescenta anos de vida. Tu é Deus que muda, Senhor, a história. Tu é Deus, ó Pai, que dá vida. Quando está ali para morrer, o Senhor devolve a vida. Que o Senhor venha devolver a vida nessa noite. Que o Senhor venha devolver a vida, venha devolver a saúde, o vigor, a força, Pai. Vai trabalhando, Espírito Santo, vai jogando por terra toda a incredulidade, todo pensamento contrário, toda obra contrária, Pai. Todo espírito imundo que se lança, que peleja, vai caindo por terra agora. Toda oposição contrária nos ares, toda a fúria nos ares, ó Pai, em nome de Jesus, da vitória, Senhor, para cada um nessa noite. Abençoa, Pai, cada um grandemente, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, crendo no milagre. Cura, Senhor. Elabra céu, ecanda labaia. O Senhor me mostra alguém sendo curado nessa noite. Começa uma dor muito forte na lombar desse lado, começa a doer, e aquela dor vai tomando conta das tuas costas e começa a doer a tua perna. Tu começa a sentir muita dor na perna, começa a sentir mal. O Senhor diz: eu curo essa noite a tua coluna, eu te curo nessa noite, eu te dou saúde, filho. Araia some canta labracel efai, arabacanda rabadai. O Senhor diz: Alessandro, eu visito a tua coluna, todo desgaste na coluna, toda dor na coluna, eu te saro, eu te curo. Espírito Santo de Deus vai curando, vai dando livramento nessa noite, vai repreendendo a fúria, vai repreendendo os ventos contrários agora, Pai. Dá vitória para o teu povo, Senhor. Abre as portas, meu Pai. Todo projeto, Senhor, que está engavetado, parado, que o Senhor venha desengavetar, que o Senhor venha colocar, Senhor, agindo em ação, tramitando, Senhor, para as coisas acontecer. Projetos parados, sonhos parados, sonhos esquecidos, sonhos adormecidos nessa noite. Começa a nascer, começa a desabrochar, começa a desadormecer agora, vai acordando, em nome de Jesus agora. Tu que sonha em terminar tua casa, tu que sonha em comprar teu carro, tu que sonha em tirar tua carteira, tu que sonha em ir para outro país, o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele diz: eu realizo os teus sonhos, os teus projetos. Eu trabalho na tua vida, eu trabalho na tua vida, eu levanto bandeira de vitória, bandeira de vitória. Eu entro lá para resolver os teus problemas. Esse senhor de camisa listrada amarela, o Senhor diz: eu resolvo o problema. Eu entro lá onde tem causas paradas, onde está a causa parada, trancada, eu destravo em teu favor, eu assino vitória, e os teus vão testemunhar que eu sou Deus na tua vida, porque eu prospero quem eu quero, diz o Senhor, para ti. Moricanda labaraçal, ecanda lai. Vai abençoando, Pai, vai abrindo as portas, Senhor, vai mudando a vida, vai mudando a história, Senhor, vai mudando o rumo, Senhor. Toma nossa vizinhança, Pai, toma os familiares, Senhor, vai guardando as famílias, vai guardando, vai repreendendo a briga, a confusão no meio da vizinhança, a mortandade, a fúria do diabo, vai livrando as crianças, Pai, dessas bombas, Senhor, de ficar com membros, imputar membros, Senhor, por causa, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, desses rojão, dá livramento para as crianças, dá livramento para as crianças, vai livrando as crianças, Pai, vai livrando, vai livrando, vai livrando, vai guardando as crianças neste lugar, vai guardando as crianças, vai guardando a vizinhança. Todo espírito de ciúmes, de inveja, de confusão no meio da vizinhança, nós repreendemos. Todo espírito de morte, todo espírito de confusão, sai em nome de Jesus agora. Que vidas venham ser libertas, que vidas venham receber vitória, livramento neste lugar, ó Pai. Abençoa, Senhor, abençoa, Pai, todos, ó Pai, que ajudaram, que estão aqui, meu Pai, aqueles que não puderam estar, meu Pai, que tu venha dar vitória, Senhor, dar livramento, repreende o infarto, AVC, é Deus do livramento. Abençoa teu povo neste lugar, ó Pai, que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Glória a Jesus. Agora nós vamos se acomodar, meus irmãos, aí, que nós vamos comer um docinho aí, amém? Glória a Jesus Cristo, amém? As crianças podem já passando mais aqui, ali para perto da Liliane, na porta ali. Vamos comer um docinho, aleluia, aleluia.
Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Podem ficar à vontade agora. Nós vamos se alimentar um pouquinho agora no alimento. Agradecer a todos vocês que ficaram conosco, o pessoal do Primavera aí, glória a Deus. Francisco Assis também, Luciane, aleluia. Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus. Até a próxima live. Pá, povo de Deus.